em Gênesis, capítulo 11. Quero pensar com você nessa manhã. A partir desse texto, nós vamos ler alguns outros, tá bom? Então, eu peço a você que permaneça com a sua Bíblia em mãos aí, tá bom? Amém? Quem está com sono aí? Ninguém não, né? Em nome de Jesus. Se tiver, tem um cafezinho lá, top, tá? Fui eu que fiz. Tá ruim para danar, mas tá bom. Pior que fui eu mesmo, tá, gente? Tá bom o café? Viu aí, ó? Aprovado por um irmão, ó. Então você pode passar lá e provar o café. Tá bom? Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27. Diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Tal quando ainda vivia em Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para onde? Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Amém? Fica à vontade para se assentar. Amados, eu quero pensar com você nessa manhã sobre o nível de comprometimento que nós temos com o mover de Deus, com o propósito do Senhor. É bem verdade que comprometimento com Deus não pode, de forma alguma, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo do nosso relacionamento com o Senhor, ser confundido com comprometimento com a vida eclesiástica ou com a vida religiosa da igreja. Comprometimento com Deus não pode ser, de maneira nenhuma, ao longo da caminhada, substituído por um comprometimento com a igreja apenas. Mas também é verdade que comprometimento com Deus, numa determinada esfera, acaba sendo reproduzido pelo nosso comprometimento com a igreja. Você não pode falar que ama sua esposa ou seu esposo sem se comprometer de fato com isso. Até porque o amor é comprovado de que maneira? Através da prática, das ações. Você demonstra amor pela sua esposa quando você se sente compelido, movido a morder a língua, quando queria dar uma resposta mal criada. Amém? Misericórdia, irmão. Não precisa morder a língua, não. Né? Só ter domínio próprio. Ixi, aí é difícil, né? É? Mas você demonstra comprometimento por seu lar, por sua família, na medida que demonstra isso com ações. Alguém já disse que nós somos desafiados a pregar o evangelho em todo tempo, se preciso for, até mesmo com palavras. O que ele quer mostrar para nós é que o evangelho precisa ser pregado através da vivência e da prática diária, assim como o relacionamento familiar precisa, de fato, o amor ser demonstrado pela prática, pelo cuidado, pelo zelo, pelo carinho, pela dedicação, pela atenção que nós
dedicamos à nossa casa. Mas esse comprometimento precisa também se tornar uma realidade na vida prática da igreja. Ah, eu amo a igreja. Beleza, de que maneira você tem demonstrado esse amor? Ah, não, eu contribuo com os meus dízimos e ofertas. Sim? Tá. Beleza, mas não é mensalidade. Concorda comigo? Não é mensalidade. Não é um clube. O comprometimento precisa ser demonstrado na prática diária. Do relacionamento que a gente vai aprendendo a desenvolver, zelar por ele, cultivá-lo, para que ele cresça de forma saudável. Comprometimento com a causa. Esse texto é interessante porque nos chama atenção algumas verdades muito claras que por vezes nos saltam aos olhos e que a gente precisa aprender a voltar a nossa atenção para observarmos alguns detalhes daquilo que o Senhor espera de nós a nível de comprometimento. A história aqui, a história mostrada, revelada nesse texto, é a de Terá, que era pai de quem? De Abraão, ou Abrão, até então, que é desafiado por Deus a ir até onde? Canaã, não é isso a história aqui? Ele vivia em Ur dos Caldeus, na região onde viveram os seus ancestrais, a região onde ele tem seus filhos, que são Abrão, Naor e Harã. Harã morre na cidade de Ur. E Deus chama Terá para se dirigir até Canaã. Mas enquanto ele se dirigia até aquela cidade, até aquele local, ele resolve parar onde? Na cidade de Harã, que recebia o nome do seu filho. A cidade de Ur dos Caldeus, de acordo com alguns relatos, era uma cidade plural religiosamente, vamos dizer assim, e que estava vivendo um processo de crescimento econômico e cultural. Harã vivia uma realidade bem parecida com essa. Só que, diferente dessas outras duas cidades, Canaã era uma cidade que já havia declarado o Senhor, uma terra que manava leite e mel, uma terra especial, uma terra boa, frutífera, uma terra onde Deus abençoaria a descendência de Terá. Só que Terá chega em Harã e resolve ali estabelecer a sua moradia. Você concorda comigo que logo depois, você vai ver isso, logo depois, Deus chama Abrão, no meio daquela cidade de Harã, para se dirigir até Canaã. Você concorda comigo que se a gente olhar de forma bem criteriosa para esse texto, possivelmente o chamado inicial não era para Abrão, mas para Terá? Porque Deus chama ele na cidade de Ur para se dirigir até Canaã. Ah, mas o texto não está falando que, vamos dizer assim, Terá recebe esse chamado. Mas ele estava se dirigindo até Canaã, estavam-se mais de 1.000 quilômetros entre essas cidades. Ele já tinha estabelecido o seu lugar, a sua família, a sua estrutura familiar, a sua estrutura financeira naquela cidade. Deus, então, possivelmente o desafia até aquela direção, até a cidade de Canaã. Mas, num dado momento, esse homem resolve parar em Harã, estabelecer ali o seu lugar. O desejo era seguir até Canaã, mas lhe pareceu mais cômodo parar em Harã. Talvez porque a cidade trazia à memória o seu filho, as lembranças, talvez porque era mais cômodo aquela realidade, talvez porque ele
quem sabe já estivesse um pouco cansado, mas é importante a gente lembrar que logo no capítulo seguinte, quando Deus vai chamar Abrão, ainda Abrão, ele vai chamar Abrão com quantos anos aproximadamente de idade? 75. Então ele não era nenhum menino mais também, digamos, né, ou diga-se de passagem. Então esse homem ainda tinha muita perspectiva, possivelmente, a experimentar e a vivenciar da parte de Deus. Capítulo 12, 13, né, no chamado de Abrão. Só que esse homem resolve estabelecer-se numa região que possivelmente para ele trazia memórias, trazia comodidade, trazia uma realidade de conforto e estabilidade. Sabe qual o problema para muitos de nós, às vezes, experimentarmos aquilo que de fato o Senhor preparou para nós? É que recebemos uma promessa, recebemos uma palavra, recebemos uma direção, mas ao longo do caminho nos sentimos mais confortáveis com parte daquilo que Deus já realizou. E não nos desafiamos a, de fato, permanecermos comprometidos com aquilo que Deus deseja realizar. Sabe, tem muita gente que na caminhada com Deus é dessa forma que se relaciona com o ministério, com as coisas que o Senhor coloca em suas mãos. Procura o que é mais cômodo, aquilo que traga alguma memória positiva, aquilo que de alguma maneira lhe proporcione estabilidade e conforto. Mas a promessa é Canaã. Mas por que não viver Harã? Por que não chegar no meio do caminho, parar, pendurar a chuteira e achar que eu já fiz muito? Achar que eu já dediquei tudo que eu poderia e que deveria? Por que não transferir a responsabilidade para outro? Por que não deixar de viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim? A despeito de buscar comodidade e tranquilidade. Comprometidos com a missão, entendem a importância e a responsabilidade que tem no processo daquilo que Deus deseja realizar. Entendem que se é Canaã que o Senhor determinou e orientou, é até Canaã que nós devemos trilhar, que nós devemos seguir, que nós devemos de fato caminhar. Você já saiu para uma viagem com todo o script preparado e de repente no meio do caminho você achou uma cidade bonitinha, tranquila? Não vou mais para Recife, não vou mais para Cabo Frio, eu vou parar aqui mesmo. Aqui está tão bonitinho, está tão tranquilo. Quem já fez isso aqui? Ninguém? Que isso, gente? Sério? E por que achamos que no ministério, dentro daquilo que é a missão confiada por Deus a nós, a gente tem liberdade para fazer isso? Quando a gente deixa de cumprir a missão, nós transferimos à geração futura a responsabilidade que cabia a nós. Aí Deus tem que levantar Abrão. Deus tem que levantar Moisés. Deus tem que levantar pessoas para dar continuidade à missão que foi, de alguma maneira, confiada a nós, mas que a gente achou que era mais cômodo a gente parar em Harã do que seguir até Canaã. Que a gente achou que as lembranças são fortes demais. Sabe, tem muita gente que na caminhada ministerial, na caminhada com Deus, traz mais à memória aquilo que viveu de negativo do que de positivo. Um irmão falou algo lá atrás, tem 10 anos. É igual a história do abacate que o Cláudio Duarte conta. Já ouviram? Do casal que procurou ele uma vez no gabinete e a mulher brava, né, com o marido querendo separar. Já ouviram essa história, não? Só eu que ouvi. A mulher
brava com o marido, querendo se separar. Aí o pastor sentou. Não, mas me conta. Não, pastor, eu vou largar esse homem que ele é insensível, ele me negou um abacate. Aí ele, não, mas você negou um abacate para sua mulher? É, pastor, ele me negou um abacate. Aí ela foi falando. Tal. Aí contou a história do abacate, aí ele perguntou, mas tem quanto tempo que ele te negou esse abacate? Ah, tem 15 anos. Olha, já podia ter plantado um pé de abacate. Está produzindo abacate até hoje, tem 15 anos que a mulher ficou presa ao seu ressentimento, à sua mágoa por causa de um abacate. E tem gente que carrega abacate, melancia, jabuticaba na vida ministerial, não se desprende disso, porque fica preso às suas lembranças, deixa de viver o propósito, deixa de viver a missão, suas perdas e lembranças não o podem distanciar da missão que foi confiada pelo Senhor a você. Parece que nos esquecemos de que tudo quanto nos vier à mão para fazer, a gente precisa fazer conforme o quê? As nossas forças. Porque um dia Deus nos pedirá contas. Não é isso que a Bíblia diz lá? Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfaçam o teu coração e tal, aquela coisa toda. Lembra-te, porém, de que tudo Deus te pedirá contas. Gente comprometida com a missão, homens e mulheres comprometidos com a missão, sabem que eles não podem transferir a responsabilidade para a próxima geração, não. É nosso papel, é nossa missão. Se a gente transfere a responsabilidade. Mas, entenda, que uma vez que nós transferimos a responsabilidade à próxima geração, de alguma maneira nós daremos a essa geração legalidade para pensar que isso é aceitável. Pai que transfere, que acha tempo na agenda para tudo menos para Deus, depois não pode reclamar que os filhos não querem saber de Deus. Concorda comigo? Tem tempo para tudo. Tempo para rolê, tempo para viagem, tempo para isso, para aquilo. Gente, eu não estou falando que você não tem que ter tempo para a família, não. Todo mundo aqui tem que ter tempo para a família, não tem? Amém? E tem que fazer o tempo, tá? Tempo para a família tem que ter. Agora, eu não posso ter todo final de semana tempo para tudo que eu quero fazer, menos para a igreja. Vocês concordam comigo? Porque senão eu vou transferir a responsabilidade para outra geração. Vou perder de vista Canaã, o lugar que Deus preparou para mim, e depois vou esperar que Deus resolva os meus problemas. Você está entendendo? Depois eu vou falar, Senhor, eu estou com um problema aqui, beleza. Agora, você não caçou, não? Concorda comigo? Eu aprendi isso da pior forma possível. Eu comprei um Peugeot, querido. Tempo atrás, eu tinha um Peugeot. Perdão, Senhor. Não deixa esse vídeo na internet, não vai dar para dar problema. Brincadeira. Mas, enfim, tem horas que a gente caça problema para a gente. Parece que está tudo tranquilo, eu vou arrumar um problema. Sabe? Aí eu arrumo uma agenda extensa. Atividade todo final de... Eu sou de um tempo, queridos, que domingo era domingo mesmo, sabe? Eu não marcava. Nossa, viagem minha mãe não marcava, não. Você está doido? Já era um exagero, né? Mas, enfim, tem gente que fica um mês, 60 dias, sem vir na igreja. Gente, como que eu fico 60 dias sem comer? Sem me alimentar da palavra? Não, mas eu estou buscando a Deus em casa. Amém, glória a Deus por isso. Mas um a outro ajudou, diz a palavra de Deus, e ao seu companheiro disse, esforça-te.
O Senhor se manifesta na comunhão dos santos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, eu aprendo com esse homem aqui que parar no meio do caminho, às vezes pode ser cômodo. Mas Deus vai deixar que a geração que me sucede experimente aquilo que Ele reservou para mim. E a pergunta que fica é, eu quero isso? Entenda, precisamos buscar um comprometimento cada vez mais intenso com aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso tempo. Achar tempo para Deus é esperar e confiar que Ele vai cuidar das nossas coisas. Agora, se eu não tenho tempo para Deus e para cuidar das coisas dEle, que expectativa eu posso gerar no meu coração de que Ele cuide das minhas? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então entenda, a geração que o Senhor tem confiado responsabilidades é a nossa. É a nossa. É você e eu que temos que fazer o papel que o Senhor confia a nós hoje. Se tem alguma coisa que você e eu precisamos e temos visto que precisa ser realizada na igreja, Deus está, por meio do seu Espírito, nos despertando para essa tarefa, para que a gente possa, de alguma forma, resolver esse problema. Se eu vejo que precisa um banco ser movido e colocado no lugar, e eu falo para o fulano ou para a fulana, ó, tem que colocar o banco no lugar. Mas eu não ajudo nisso? Que contribuição positiva eu tenho dado nesse papel, nessa missão? Concorda comigo? Então, comprometidos com a missão, entendem a importância e o papel que ocupam no processo. Queremos ver a igreja crescer, amém? Queremos ver a nossa família se render ao Senhor, amém? Queremos ver a cidade cada vez mais conhecendo da glória de Deus, experimentando do Senhor, amém? Amém. Então eu tenho que fazer alguma coisa para isso acontecer, ué. Pastor, vamos marcar um evangelismo na praça. Opa, estou dentro. Bora. Pastor, vamos levar uns bolinhos, botar uma mesa lá e escrever tenda de oração. Olha, é a ideia, tá? E aí, quando os outros chegar para comer o bolinho, nós aproveita e ora por eles. Olha que beleza. Estratégia. Mas alguma coisa eu vou fazer para o mover se tornar uma realidade, amados. Eu preciso entender essa responsabilidade e essa tarefa que o Senhor confia a mim. Mas entenda, comprometidos com a missão, entendem a importância de não transferirem a responsabilidade. Agora vamos para outro texto, 1 Samuel. Gente que não se compromete com a missão, acaba deixando de experimentar daquilo que Deus preparou. Terá deixou de experimentar e de entrar na terra prometida, na Canaã, no lugar especial, porque resolveu parar em Harã. O filho dele viveu tudo aquilo que possivelmente Deus iria proporcionar a ele. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 27. Mas entenda, outra verdade nós podemos aprender a partir desse texto. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo.
Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à sua linhagem, ou à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. Que palavra. Ele continua dizendo: não haverá nenhum idoso na sua família. Que palavra dura. Não é verdade? Que repreensão que o Senhor usa o profeta. E o texto nem menciona o profeta, né? Nem menciona. Usa o homem de Deus para trazer essa profecia ao sacerdote, ao homem de Deus, que se habituou aos negócios de Deus e que ao longo do processo buscou mais comodidade, buscou mais honrar a sua casa do que honrar a casa do pai, buscou mais tranquilidade do que, de fato, a exaltação do nome do Senhor. E por conta disso, o que acontece com ele? É repreendido. Deus tinha uma promessa para ele e a sua linhagem. Promessa que ele havia dedicado e realizado aos seus pais, ao seu pai. Mas o profeta Eli, num determinado momento, achou que ele podia fazer concessões. Ele achou que podia, vamos dizer assim, tratar de forma mais flexível as coisas de Deus. Ele achou que honrar os seus filhos, que desonravam o Senhor, era mais importante do que honrar o próprio Deus. O que acontece? A maldição vem sobre ele e a sua casa. Se você continuar lendo a história desses homens, você vai ver que Deus faz uma promessa que no mesmo dia tiraria a vida dos 2 filhos. Na guerra, os 2 morrem no mesmo dia. E se você continuar lendo a história, você vai poder perceber que quando a notícia chega ao profeta, que já estava avançado em dias, além da notícia da morte dos filhos na guerra, a notícia também da tomada pelo povo filisteu da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ao saber da notícia, ele fica tão perplexo que ele cai na cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando fica sabendo da notícia da morte do esposo, um dos filhos de Eli, e da morte do seu sogro, e de toda a calamidade que havia recaído sobre a nação de Israel, a mulher que estava grávida dá à luz. E é interessante que ela bota o nome na criança de quê? Alguém sabe? Icabode. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a presença, foi-se a manifestação. A arca não está mais entre nós. Tudo porque um homem chegou num determinado momento e achou que podia fazer concessões. Ele achou que o evangelho era flexível. A palavra do Senhor não era, vamos dizer assim, aquilo ali mesmo que Deus esperava. Ele achou que seus filhos podiam, vamos dizer assim, se aproveitar dos benefícios da casa de Deus, mas não precisavam se dedicar à casa de Deus. O que os filhos de Eli estavam fazendo, Hofni e Finéias? Comiam da comida sacrificada no altar, abusavam das mulheres que serviam na igreja, gente que aproveita a igreja para tirar benefício, sabe? Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo. É mais ou menos aquilo que muita gente hoje, às vezes, espera vivenciar no seu relacionamento com a igreja, né? Vai na igreja, dedica-se, dá parte da sua vida, dos seus dias, do seu tempo, esperando que Deus vai devolver 10 vezes mais. Eu dou dízimo porque eu quero 10 vezes mais. Mas quando que Deus falou que Ele vai fazer isso com você? Ele vai te abençoar.
Não necessariamente com coisas materiais, não. Abençoar, ele vai te abençoar. Se de fato a sua oferta for de coração. Tá? E isso em todas as áreas. Agora entenda, querido. Quando a gente acha que fazer concessões é algo aceitável, quando a gente começa a brincar, ou de alguma forma tratar sem a verdadeira reverência e dedicação às coisas de Deus, a gente acaba por conceder concessões, abrir mão de prioridades, de coisas que são fundamentais, e por vezes com isso acabamos nos distanciando daquilo que Deus reservou para nós. Deus reservou algo maravilhoso para a vida do sacerdote, para a vida da sua geração. Mas Deus encerrou aquilo. Por quê? Porque eles não permaneceram no propósito. Não permaneceram se dedicando a Deus. Olha, o que o texto diz, é muito forte a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Longe de mim tal coisa. Eu prometi, mas a minha promessa estava vinculada à sua fidelidade. Ah, mas Deus é bom. Deus é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então não podemos parar em Harã buscando conforto, nem tampouco podemos abrir mão e fazer algumas concessões. Deus confiou a nós algo, nós precisamos fazer aquilo que Ele confiou a nós. E lembrar daquilo que a palavra de Deus diz: depois que tivermos feito tudo, a gente bate no peito e fala: nossa, eu sou bom. É isso? Nossa, mas eu sou fera demais e... né? Igual o irmão Manuel, né? Demais e... pode rir. O que a Bíblia fala? Depois que eu tiver feito tudo, eu preciso me considerar o quê? O servo inútil. Que eu não fiz nada mais além daquilo que eu deveria ter feito. Vocês estão entendendo? Então, amados, o nosso desafio, comprometidos com a missão, a gente entende que a tarefa só acaba quando, de fato, termina. Né? Quem já fez teatro aqui? Ninguém nunca fez uma peça na igreja? Na igreja, em nome de Jesus, né? Olha quanto artista. Que isso. Sabia que tinha artista nessa igreja. Tem muito artista. Né? Uma coisa que a gente sempre falava nos ensaios quando a gente ia fazer a peça: só acaba depois que tudo estiver arrumado, sabe? Então acabava a peça, limpava, porque no domingo, né, geralmente era no culto dos jovens, né? Tal. Então no domingo tinha que estar tudo arrumado. Então só acaba quando termina. Só acaba a missão quando o Senhor nos chama. Só acaba a tarefa quando a responsabilidade é plenamente exercida. Né? Começa o ano, meu nome está lá no hall de ministérios. Beleza, chegou em março, já cansei. Uai, você chega para o seu patrão e fala em março, né? Ó, patrão, eu preciso de férias, eu cansei. Ele vai falar o que para você? Espera aí que eu vou bater suas férias. Passa no RH que você vai receber as férias. Né? Dentro do reino de Deus, amados, lógico, eu não posso me extenuar e me preocupar mais com a obra, entenda, só que eu tenho uma missão. Estou cansado? Paro, bebo uma água, renovo as forças e continuo. Estou extenuado, estou preocupado, aflito, ansioso, chego para alguém, me ajuda aí, que está pesado o fardo. Aí a gente senta, conversa, ora junto, um fortalece o outro e o que a gente faz? Continua. Porque é essa a missão que o Senhor nos confiou.
Porque senão vai vir outra geração, vai fazer aquilo que o Senhor tinha para nós. E num dado momento ele vai cobrar de nós e vai encerrar o ciclo em nós. Sabe? Eu creio que todos aqui desejam ver os seus filhos, seus netos servindo ao Senhor. Amém? Amém? Olha que maravilha. Deus deseja encerrar o ciclo em você? Não, com certeza. Ele não deseja. Agora, entenda. Esse homem dá um exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Não brincar com as coisas sérias. Aproveitar o tempo que a gente tem. Não fazer concessões. Confiar ao Senhor todo o nosso tempo e missão. E por fim, o último texto, outro homem que a gente pode aprender com ele, 1 Reis, capítulo 11. Esse homem, a gente pode aprender muito com ele, tanto positivamente quanto negativamente. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 9. Se a sua versão tiver diferente, acompanha comigo aí. Diz assim, 1 Reis 11, do versículo 9 ao 13. 1 Reis. Diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Qual o contexto desse texto? Salomão havia estabelecido alianças com outros povos. Lembram-se, né? Às vezes a gente brinca, nossa, Salomão era o cara, teve quantas mulheres? 1000, né? Juntando tudo, né? Olha que homem. Falta de juízo. Uma já dá muito trabalho, né? Brincadeira, irmãs. Vocês são bênção, tá? Mas esse homem estabeleceu aliança com vários povos. As mulheres, os casamentos eram reflexo dessas alianças políticas. Ele vai estabelecendo alianças e gradativamente vai fazendo concessões. Vai achando que a cultura do outro povo era atraente, era interessante, era algo, vamos dizer assim, aceitável. E aí, junto com a cultura vem o quê? A idolatria. E Salomão começa a tornar isso uma realidade no seu reino, na sua vida. Ele acredita que a sua intelectualidade, racionalidade, daria a ele, vamos dizer dessa maneira, a oportunidade de questionar alguns dos valores eternos de Deus. Ele achou que aquilo que ele obteve de sabedoria, de conhecimento, de cultura, poderia ser substituído pela vida de santidade e de dedicação que o Senhor esperava dele. Faz concessões, começa a praticar idolatria. E o que acontece nesse momento aqui? Deus o repreende, ele está distante de Deus, com a cabeça lá no mundo da lua, achando o mundo muito legal. E aí Deus vem e repreende ele. E o reino eterno que ele havia prometido
a Davi, ele fala, ó, não vou fazer por amor a Davi, o meu filho, meu servo, não vou fazer com que o reino termine em você, mas a próxima geração isso vai acontecer. Eu vou permitir que parte do domínio seja ainda dado continuidade, mas o reino será dividido. Aqui acontece o quê? A partir de então, a divisão das tribos. Reino do sul, reino do norte. O povo que andava num só propósito é dividido. O povo que tinha um rei, agora vai possuir vários. O filho dele, Roboão, não apenas tem um período de reino, vamos dizer assim, de certa maneira, curto, como também não é abençoado e cheio de conflito. Jeroboão, que servia na casa, tenta tomar o reino, uma briga, um problema, e a partir daquele momento ali, a nação de Israel se distancia cada vez mais do Senhor. Maldições, problemas, estrutura econômica e financeira ruim, desmorona. A coisa degringola cada vez mais. Por quê? Por quê? Ele achou que aquilo que ele adquiriu era mais valioso do que a presença. Ele achou que a sua sabedoria proporcionaria a ele reino contínuo, estabilidade, equilíbrio, harmonia. Ele se esqueceu daquilo que o salmista diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, com certeza nós teríamos sido destruídos. É a misericórdia do Senhor a razão de nós não sermos consumidos. Eu preciso entender que Salomão, ele coloca toda a sua geração a perder. Porque ele achou que aquilo que ele adquiriu no mundo era mais valioso do que aquilo que ele adquiriu quando seus joelhos estavam dobrados na presença de Deus. Ele concedeu abertura para algumas coisas, proporcionou algumas brechas, fez algumas concessões, deixou de se comprometer com a missão e com Deus de Israel, e ele pagou um preço alto por isso. A sua casa, a sua descendência pagou um preço alto por isso. Sabe o pior erro de Salomão? Talvez tenha sido o erro de não olhar para trás e ver aquilo que o seu pai tinha vivido por conta disso. Lembra-se da história de Davi? Quando Deus manda o seu povo para a guerra, ele fica no palácio, cobiçando, arrumando problema para a cabeça dele. Já tinha um monte de mulher, mas ele queria dos outros. Já tinha um monte, mas ele queria Batseba. Ali ele arruma um problema, casa dele rui, quase perde o trono. Seus filhos vivem um problema gigantesco, mas ele se arrepende, volta seus olhos para Deus, Deus tem misericórdia, abençoa a vida dele, abençoa o seu filho, estabelece o reino, a descendência do reino através da vida de Salomão, seu filho com Batseba. E Salomão pede sabedoria, agora eu tenho sabedoria, eu não preciso olhar para trás, não. Não preciso aprender com os erros dos outros, não. Sabe? Às vezes a gente é, de alguma maneira, arrogante a esse ponto. Tem um ditado popular que diz, né, que para aprender tem que cair, né? Já ouviram esse ditado ou só eu que ouvi? Me ajuda aí, gente. Quem disse que para aprender tem que cair? Eu tenho um livro lá em casa, eu acho que está lá em casa ainda, se eu não emprestei para alguém que não me devolveu, isso não aconteceu aqui ainda não, glória a Deus. O nome do livro é Colunas do Caráter. Ele diz uma coisa muito interessante: aquele que aprende com os erros próprios é tolo, mas aquele que aprende com os erros dos outros, esse sim é sábio. Sabe por quê? A Bíblia está aqui para a gente aprender, amados.
Eu não preciso fazer como Davi para aprender que eu não devo cobiçar a mulher do próximo. Amém? Eu não preciso errar como Salomão para aprender que eu não posso fazer concessão e nem praticar idolatria. Eu tenho que olhar para a palavra e aprender. Eu tenho um compromisso com a missão que confiou a mim o Senhor. Qual é a missão? Qual é a tarefa? Qual é a responsabilidade? Às vezes Deus estabeleceu alguns aqui para posições de liderança, para, de alguma forma, ser referência numa determinada área ministerial. Às vezes Deus estabeleceu alguns para ajudarem, para contribuírem com aquele que está liderando. Às vezes Deus estabeleceu alguns aqui para ajudarem, colocar o banco no lugar, carregarem o piano, né? Aqui não tem piano, né? Fazer alguma coisa. Mas uma verdade a gente pode tirar como máxima da palavra. Ninguém dentro da casa de Deus, dentro do reino do Senhor, é chamado para ficar observando. Todo mundo tem uma missão. E Deus, de alguma forma, nos confia uma missão para esse tempo, para que a gente faça, realize. A gente pode até escolher, num dado momento, parar em Aranha e ficar tranquilo. Mas lá na frente a gente vai pagar o preço depois. Lá na frente, Deus vai cobrar. E já diz a palavra, a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que possamos ter um compromisso verdadeiramente intenso com aquilo que nos confia o Senhor no nosso tempo. Amados, dias difíceis o Senhor tem dado a nós, não é verdade? Os nossos dias são dias difíceis, não é verdade? Só eu acho isso? São dias difíceis. Mas eu louvo a Deus, porque se Ele confiou dias difíceis a nós, é porque Ele vê em nós muito potencial. Ele olha para nós e enxerga em nós um grande potencial. Porque senão Ele nos tinha colocado em outra geração. Ele confia a nós uma grande missão. E nós iremos cumprir essa missão para a glória de Deus. Amém? Amém? Feche seus olhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a lidarmos de forma equilibrada e espiritual, ó Deus. Lidarmos com as nossas frustrações, com as nossas decepções. Aprendermos a olhar para o Senhor, que é de fato o autor e consumador da nossa fé. E não voltarmos, ó Deus, atrás, mas cada dia mais nos comprometermos de forma mais dedicada e intensa com a missão que o Senhor nos confiou. Ó Deus, que não passe de nós o Teu Espírito, que não passe de nós a missão que o Senhor espera que desempenhamos. Ó Deus, mas que cada dia mais o Teu Espírito possa olhar para cada um de nós e enxergar em nós homens e mulheres comprometidos com o Seu tempo, verdadeiramente dedicados com a missão que o Senhor nos confiou. Ó Deus, nós cremos que teremos muitos desafios, mas cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, revista os Teus filhos, derrama unção sobre eles, fortaleça-os, ó Pai, para que cada dia mais, como igreja, possamos avançar, pregando as boas novas de Cristo Jesus à nossa geração. Toma-nos em Tuas mãos e cuida da nossa casa, da nossa família. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.